O chat está aberto, está aberto. Pronto, está gravando agora. Então, alguns livros mais antigos, né, ao invés de usar hidroxila ligada a carbono sp3, eles só usam o termo carbinol, tá? Então, o que que nós temos? Então, sempre você vai ter que fazer essa observação, tá? Então, pensando na hidroxila em si, pensando nesse grupamento por completo, né? Quando se fala de álcoois, de acordo com que esse carbono esteja ligado, tá? Ele pode ser o quê? Um álcool primário, ele pode ser um álcool secundário, ele pode ser um álcool terciário, tá? Então, classificando os álcoois, quando a hidroxila está ligada a um carbono primário, que é o carbono de extremidade, né? Então eu tenho um álcool primário, né? Quando a hidroxila está ligada a carbono secundário, eu tenho álcool secundário, né? E quando eu tenho a hidroxila ligada a carbono terciário, eu tenho também álcool terciário, né? São as classificações de monol, né? Por que monol? Porque só tem uma hidroxila, né? Agora, quando eu tenho mais de uma hidroxila na cadeia, eu posso ter o quê? Ó, duas hidroxilas, por exemplo, OH, OH. Você vai chamá-lo de diol, né? Ol do álcool, né? E se eu tiver três hidroxilas, como que eu vou chamá-lo? Adivinha, né? Bem tranquilo quanto a isso. Basta você identificar o grupo. Então, você tem um triol. Acima de 3, nós vamos chamar esses indivíduos de poli, tá? Ou poliálcoos, ok? Bom, o que que nós temos como essas características? A ideia do primário, secundário e terciário é só para monol, tá? Só monol que você vai ter essa definição, ok? Agora, quando se trata de número de grupos, você pode chamá-lo de monol, porque tem um grupo só, diol com 2, triol com 3, e acima de 3 vamos chamá-lo de poli, tá? São os poliálcois. Tranquilo, né? Sem problemas. Fácil, fácil. Isso é tranquilo quanto à classificação. As nomenclaturas de álcoois é super simples, né? Porque você só identifica a cadeia principal, onde é que está o grupo principal, né? E você enumera a cadeia, né? Pegando aqui o aqui, ó. É assim, ó. Vai um grupo funcional aqui nesse carbono, tá? Então vai ser 1, 2, 3 e 4, né? Então você teria o quê? 4 carbonos na cadeia principal, você teria um boot, porque a ligação seguir mais carbonos, 2, que é onde está o grupo funcional, ou para caracterizar o grupo funcional, né? Então não tem muito que ficar discutindo quanto a isso, a nomenclatura é super simples, fácil de trabalhar, né? Bom, outro aspecto que nós temos que avaliar são essas propriedades, essas características ácido-base dos álcoois, né? Nós estudamos bastante isso lá na Orgânico 1. Quando eu falo de uma forma geral dos álcoois, nós costumamos representá-lo assim, né? Ok? Onde R é um grupo alquila, que representa qualquer tamanho de cadeia, né? Devido ao oxigênio ser muito eletronegativo, o que que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma densidade de carga negativa sobre o oxigênio, né? E eu tenho uma densidade de carga positiva sobre o hidrogênio devido à diferença de polaridade do grupamento, tá? Então, quando eu estou falando das moléculas de álcoois, quando nós estamos pensando dessa forma, né, numa molécula de álcool, eu sempre vou pensar nessa geometria. Veja bem que ela é muito semelhante da molécula de água, né? É uma geometria semelhante, é angular também, tá? Por isso, o que que vai acontecer? Se eu tiver outras moléculas de álcool nas proximidades, tá? Pensando, ó, polo negativo, polo positivo, uma molécula atrai o polo oposto da outra, tá? Essa atração, nós vamos chamá-la de ligação de hidrogênio, tá? Então, aqui, ó, se eu tenho outro oxigênio aqui, ó, certo? Esse hidrogênio atrai esse oxigênio, então, por causa do polo negativo, então, essas atrações nós chamamos de ligações de hidrogênio, né? Essas ligações de hidrogênio são as mesmas que ocorrem na molécula de água, e tem as mesmas propriedades, as mesmas características, interfere da mesma forma, tá? Vai interferir no quê, por exemplo?
Os álcoois, né, de forma geral, os monóis são líquidos, né, então isso é devido às ligações de hidrogênio, ok? Outro ponto que é interessante, por ele ter a mesma propriedade de ligação de hidrogênio que as moléculas de água, os álcoois, né, também são solúveis em água, tá? São solúveis em água. É lógico, né, não são todos os álcoois na sua totalidade, né, são solúveis em água. Quando é que eles são solúveis em água? Os monóis são totalmente solúveis em água, em cadeias até 5 carbonos. Acima de 5, 6, 7, 8 para frente, já começa a formar fase em uma determinada quantidade, tá? Ok? Então, por que eles apresentam essa solubilidade? Apresentam essa solubilidade porque ao adicionar uma molécula de aliás, uma molécula de água, de álcool não, né? Ao adicionar álcool e água, né, na mesma presença, no mesmo meio, né, a molécula de água ou a molécula de álcool, tanto faz, tá, do jeito que você quiser avaliar, ela começa a fazer ligações de hidrogênio entre a molécula de álcool e a molécula de água. Essa ligação de hidrogênio aqui vai gerar o que a gente chama de solubilidade, tá? Solubilidade. Então, eu tenho várias possibilidades de formação de ponte de hidrogênio entre álcool e água. Aqui estou representando que a água seja o solvente e o álcool aqui seja o solúvel da minha, né? Tranquilo? Então, são solúveis em água? São solúveis em água, tá? O que mais? Outro ponto que as pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio, não é ponte, né? Ligações de hidrogênio colocam para a gente é que os álcoois têm um ponto de ebulição elevado, tá? Isso é devido às ligações de hidrogênio também, tá? Se nós compararmos, por exemplo, os hidrocarbonetos, os hidrocarbonetos, a maioria, aliás, não vamos colocar a maioria não, né? Vamos colocar de outra forma. Os hidrocarbonetos, eles têm um ponto de ebulição baixo. Você pegar aí até os hidrocarbonetos com 6 carbonos, o ponto de ebulição dele está ali até 56, 57 graus Celsius, 58, né? Enquanto isso, o etanol, né, com a molécula de álcool pequena, que é o mais consumido, nós chegamos a 78 graus. Tá? Então, moléculas pequenas, né? Então, eles têm um ponto de ebulição elevado se nós compararmos com as demais moléculas, tá? Tranquilo? Joia? Então, essas são algumas características, tá? Peraí. Bom, que mais? Outro ponto, né, que nós temos que avaliar aqui, que é o que eu até havia comentado com vocês, tá? É a característica do pKa dos álcoois, né? Os álcoois, de forma geral, tá, eles estão com o pKa, né? Lembra lá daquela força de ácido base que nós vimos no semestre passado? Tá, isso. O pKa dele está ali aproximadamente 15, né? 15,7, 15,6, daqui para frente. Tá? Então, são valores muito altos, né? Então, assim, nós podemos colocar que os álcoois, né, são o quê? Ácidos, né? Mas são ácidos o quê? Ácidos fracos, né? Ácidos fracos. Então, se nós compararmos os pKa's de ácido carboxílico, que está lá em 3, né? O fenol, que está em 5, 5, desculpa, o fenol está em 10, né? Os álcoois já está aqui em 15,6, ó. A água também está aqui nessa proximidade, 15,6, 15,7, né? Então, os álcoois são ácidos, são, mas a acidez dele é muito pequena, tá? Essa acidez é dada em função, né, em detrimento, como vocês preferirem, né, em função da existência de um hidrogênio ionizável, que é esse hidrogênio que está ligado ao oxigênio, tá? Lembra lá atrás eu coloquei para vocês aqui, ó, aqui tem um polo positivo e aqui tem um polo negativo, certinho? Beleza? Tá, então, o que nós temos? Quando você adiciona esse álcool em água, né, por exemplo, né, você vai ter um equilíbrio, né, e essa molécula de álcool vai perder esse hidrogênio, né, tá? Então, nós vamos ter um ânion aqui que nós chamamos de grupo alcox, né? Esse alcox vai liberar H3O+, né, que é o hidrogênio que vai ser transferido para a molécula de água aqui, por causa dos pares de elétrons. Tranquilo? Sem problemas? Ótimo, né? Mas aí que nós temos que pensar numa coisa, né? Os álcoois, se eu estivesse comparando entre eles, nós podemos colocar que os álcoois primários, né, são álcoois mais fortes do que os álcoois secundários, e os secundários são mais fortes do que os álcoois terciários.
tá? Isso é porque, se nós pensarmos na estrutura, ou deixa eu colocar aqui para vocês essa estrutura, né? Vamos pensar assim, ó, deixa eu ver aqui, álcool primário, a hidroxila está bem livre, né? Quando eu penso no álcool secundário, né? A hidroxila já tem uma certa proteção, né? Tem uma certa dificuldade de aproximação. Quando eu tenho um álcool terciário, eu dificulto mais ainda a aproximação, tá? Então, nós podemos colocar aqui em ordem de prioridade, né, que o metanol, né, que é o menor, aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui, eu acho que eu tenho isso na tabela, tá vendo? Vou pegar a tabela que a gente fica mais fácil para vocês entenderem. Tem uma tabela aqui, ó. Então nós podemos colocar assim, ó. Aqui, ó. Valores de pKa, tá? Então, o metanol, que é a menor molécula de álcool, né, não tem ninguém que segura, dificulta a liberação desse hidrogênio. Então, ele é um ácido mais forte que um álcool primário, né? O álcool primário tem uma cadeia carbônica aqui, né? O álcool secundário, ele já tem um certo volume, né? Eu vou exagerar aqui nesse certo volume, que dificulta a aproximação de qualquer coisa daquele hidrogênio. É como se eu tivesse um cabeção aqui, ó, tá? Esse aqui dificulta a aproximação. Pensa assim, ó, se eu sou uma molécula de água que está aproximando por aqui, ó, estou chegando nesse sentido, esse grupo aqui dificulta a aproximação, tá? Aqui, ó, no álcool primário, o grupo está desimpedido. Aqui não tem ninguém dificultando a aproximação, tá? Aqui eu teria a aproximação só por baixo, ó. Então, isso aqui é um fator limitador, né? A gente chama de impedimento espacial. Então, nós podemos pensar dessa forma, ó, que o metanol, né, que é a menor molécula de álcool, é um álcool mais forte do que um álcool primário. O álcool primário é mais forte do que o secundário, e o secundário é mais forte do que os álcoois terciários, tá? Tranquilo, sem problemas, facinho, né? Então, é algo que nós já havíamos até discutido um pouquinho naquela acidez e basicidade lá na Orgânica 1, né? Nessa altura da história, nós estamos um pouquinho, um bichinho pegando aqui, né? Pronto? Sim? Algo mais? Não? Tá Professor, legal. pode, Oi? ah, pode explicar novamente? O primário é mais forte que o secundário é mais forte que o terciário? Não, não entendi bem. Aqui, ó. Tá, vou colocar aqui de volta, ó. Tá? Vou colocar aqui, eu vou desenhar, vou desenhar algumas moléculas aqui, a gente vai pensar, tá bom? Vou pegar aqui, ó. Ok, obrigado. Essa é a sequência, tá? Então, o metanol é o álcool mais forte do que nós temos. Por quê? Quando eu for pensar no metanol, vamos pensar desse jeito, ó. De uma forma mais simples ainda. Vou colocar o ângulo aqui, ó, você vai ver que o hidrogênio, que está ligado ao oxigênio. O que é o hidrogênio ionizável? No caso da molécula do metanol, o hidrogênio ionizável é esse aqui, ó. Eu tenho que tirar isso aqui, tá? É ele que vai dizer que o álcool é ácido, certo? Quem vai tirar ele? Por exemplo, a água. Se a água se aproxima aqui, ela tira fácil. Se eu ponho uma molécula de água que está por aqui, ela aproxima com facilidade. Então, não tem dificuldade de aproximação. Ok? Isso do metanol. Vou pegar agora uma molécula de um álcool primário. Vou pegar uma cadeia pequena. Então, quando eu pego uma cadeia pequena, vou colocar assim, ó. Ah, eu vou ter um hidrogênio aqui, eu vou ter um hidrogênio aqui, e eu vou ter um CH3 aqui atrás, ó. Tá bom? O que está acontecendo, ó? Quando eu penso nessa molécula, eu já tenho esse volume aqui, ó, que está atrás da hidroxila, ó. Esse volume dificulta a chegada de água nesse sentido aqui, ó. Tá? Eu estou pensando na água para tirar o hidrogênio. Tudo bem, esse lado aqui eu consigo tirar ele com facilidade. Quanto mais fácil eu consigo tirar esse hidrogênio, mais forte é o ácido. Então, no álcool, no metanol, eu tiro com facilidade porque ele quase não tem volume nenhum, ó. É só esse grupamento pequenininho aqui, já é um volume maior, tá? No álcool primário, o volume já é maior, ok? Quando eu penso no álcool secundário, então vamos pensar assim, ó, vou colocar uma forma bem, vou colocar aqui, ó, OH, tá? Aí eu tenho um CH3 aqui, eu tenho outro CH3 aqui, e eu tenho hidrogênio aqui, ó.
Aí o que está acontecendo? Esse grupo OH que está aqui embaixo, que eu tenho que mexer nesse hidrogênio aqui, tá? Que tem ele. Se eu for analisar ele no espaço, eu tenho esse grupo aqui tudinho acima dele, ó, que dificulta a aproximação de água. A água não consegue. Eu estou falando da água para tirar o hidrogênio, tá? Então, eu só conseguiria aproximar por aqui, ó. Tá? Aqui eu não tenho impedimento. Aqui por baixo, se eu adicionasse água, ele chegaria por baixo da molécula com facilidade, mas as outras moléculas que estão em outros pontos não teria essa facilidade, porque essa nuvem aqui, ó, cria um bloqueio, como se fosse um guarda-chuva. Tá? Então, isso faz com que o hidrogênio não seja arrancado. Se ele não vai ser arrancado, eu falo que vai ser um ácido aqui, mais fraco. Tranquilo? Acompanhou o raciocínio? Sim, Aí nós acompanhei. podemos. É isso aí. Então, a ideia é de colocar nessa sequência, tá? Por quê? Porque o álcool metanol não tem impedimento espacial, o álcool primário já tem, o álcool secundário mais ainda, e o álcool terciário, a proteção dele, né, ou o que a gente chama de impedimento espacial, é muito mais intenso ainda, tá? Ótimo, então, que bom, tá? Qualquer dúvida, estamos aí, tá, gente? Aqui na conversa aqui com vocês, tá? Eu vou apagar isso aqui para a gente passar para frente, ok? Apagando. Beleza. Agora, como que eu tenho, né? Como essas são algumas propriedades, nós vimos um pouco lá na Orgânica 1, né? Então não tem que ficar muito batendo em cima, né? Pegamos algumas ideias dessa situação. Lembrando, ó, o pK dos álcoois, né, tá lá na casa do 15,5, 15,6, tá? Ok? Então, são, assim, uns pKs muito altos, né? Se eu comparar, por exemplo, com o ácido acético, um ácido carboxílico, o pK do ácido acético é 3,75, né? Então, são valores, assim, para considerar a comparação, é um ácido forte, o ácido acético. Agora, os álcoois são ácidos extremamente fracos, tá? Ok? Dentro deles, essa comparação que eu fiz para vocês, tá? Eu queria até achar uma comparação de um grupo maior, mas eu não tenho ele aqui desenhado. Se eu tivesse desenhado, seria interessante para vocês visualizarem. Mas depois eu procuro e mostro também para vocês, tá? É só uma questão de desenho para facilitar a visualização da molécula, tá? Bom, então vamos partir para as transformações. Como é que eu sintetizo o álcool? Eu sintetizo o álcool, a maneira mais simples que nós temos é o processo de fermentação de carboidrato. Tá? Eu pego lá um C6H12O6, uso os micro-organismos específicos, eu transformo um açúcar no etanol. Essa é a técnica mais simples e mais rudimentar, né? Desde os primórdios da humanidade, é feito o álcool dessa forma, é assim que foram feitas as bebidas alcoólicas no mundo, né? Agora, no laboratório, eu tenho diversas formas de produzir álcool, não só no laboratório, né? No nosso próprio corpo eu produzo alguns álcoois que usam alguns mecanismos específicos, tá? Bom, vejamos então alguns casos, tá? Eu vou mostrar algumas das transformações, não é todas, né? Então, o que que nós temos? De forma geral, tá? Eita, já tá, eu tava, mas não tem problema não, deixa eu tirar isso daqui, deixa eu tirar você daqui. Borracha, borracha, apaga aqui, borracha, apaga aqui, e borracha, borracha. Aqui, vamos lá. Borracha, de novo. Borracha, borracha. Pronto. Ó, o que que nós temos? Essas aqui são algumas, né, das reações que podem ocorrer nos álcoois, né? Então, eu quero produzir álcool. Como que eu posso produzir álcool? Eu posso produzir álcool a partir dos éteres, dos aldeídos, das cetonas, dos alquenos, que nós já vimos, né? Naquelas reações de oxidação. A oxidação de alqueno vai dar álcool, no caso um diol, sinal, né? Eu posso trabalhar com ácido carboxílico e com os ésteres. Beleza. Só que o que acontece? Se eu faço um álcool a partir de um aldeído, eu faço um aldeído a partir de um álcool.
tá? A reação aqui, tá vendo? As reações são reversíveis, ok? Então, isso demonstra a versatilidade das moléculas de álcool. Tá? Qualquer molécula de álcool, eu trabalhando ela, eu saio de um álcool pequeno e eu consigo chegar em cadeias cada vez maiores. Tá? Então, isso aí é vamos dizer assim, daquilo que nós poderíamos chamar de versatilidade. Tá? Uma das reações de álcool que eu mostrei para vocês foi a oxidação de alqueno, que nós vimos na orgânica 1. Eu saio de um alqueno, né, eu uso um agente oxidante, só puxando um ganchinho aqui no cantinho, né? Eu saio de um alqueno qualquer, vou pegar o propeno aqui, ó, pegar o propeno, né? Adiciona-se água em meio ácido, eu vou acabar produzindo o quê? Um álcool secundário. Né? Esse aqui até nós usamos muito aquela chamada regra de Markov-Nikov, né? Ok? Vocês podem olhar que vocês têm isso lá da Orgânica 1, que nós estudamos essa parte, tá? Então, aqui é uma reação de hidratação de alquenos, ou apenas uma reação de hidratação, né? O que acontece? Lá nós falamos, eu comentei alguns casos com vocês, é uma reação, assim, que o rendimento é pequeno, ela serve para laboratório, para uma reação específica aqui ou ali, tá? Mas em nível de rendimento industrial, ele já não é tão interessante porque dá baixo rendimento, 15, 20%, é coisa pouca mesmo, tá? Bom, outra forma que eu mostrei para vocês de produção de álcool a partir do alqueno foi a oxidação do alqueno, né? A oxidação do alqueno, oxidação branda, né? Essa oxidação branda era uma solução de permanganato de potássio em meio alcalino e frio, tá? Meio alcalino e frio. Isso me dava como produto um diol vicinal. É um álcool, né? É um diol vicinal. Tá? Então, é uma reação... Agora, essa aqui é uma reação interessante. Ela dá uma certa quantidade de dióis, né? É lógico que, sim, são álcoois de cadeias pequenas que dá para trabalhar, ok? Então, são formas que nós já discutimos anteriormente, né? Com as outras... na outra disciplina, né? Na Orgânica 1, quando nós estávamos trabalhando ela, né? Bom, o que nós temos para hoje? Nós vamos ver um outro tipo de transformação que são em cima dos compostos carbonilados. Os aldeídos, né? Vamos trabalhar um pouquinho hoje com aldeído, vamos trabalhar um pouquinho também com as cetonas, tá? Aldeído e cetona para produção de álcool, ou simplesmente síntese de álcools a partir de compostos carbonílicos, né? Então, vamos colocar essa ideia aqui para vocês, tá? Então, vai aparecer no livro? Vai. Onde é que está? Geralmente lá no capítulo 15, 16, 17, tá? Que são os mais comuns. Né? Volume único. Volume único ou no volume particionado, no caso, se for aquele de 2 volumes, os álcools já estão no volume 2 dos livros, tá? Assim, até interessante, não sei se vocês já receberam esse comunicado, eu acho que a partir de amanhã, depois de amanhã, não me lembro a data certinho, vocês já terão acesso à biblioteca virtual, né? Vocês poderão ter acesso a livros mesmo e consultar os livros online, né? Abrir o livro, ler o livro. E assim, eu já olhei algumas coisas dessa biblioteca virtual, ela tem muita coisa boa, tá? Tem muitos livros atualizados, legal, são bem tranquilos de ser usados, tá? Dá para abrir tanto no computador quanto no celular com uma facilidade, tá bom? Mas você aprender a usar o mecanismo. Então, vamos ver aqui, ó, redução de carbonílicos. Carbonílicos, todos aqueles que eu falei ali atrás para vocês, aldeído, cetona, ácido carboxílico, tá? Gente, nós podemos colocar na química orgânica, isso nós já vimos algumas vezes também, que redução nada mais é do que a chegada de hidrogênio numa molécula. É somente isso? Não, é o mais comum, né? É o mais comum. Quando fala de redução, é uma entrada de hidrogênio. Na verdade, redução é recebimento de elétrons, né? Mas os compostos orgânicos acabam entrando muito hidrogênio na molécula, então por isso a gente acaba falando dessa forma, né? Mas o que eu preciso? Eu preciso de um agente redutor.
Tá? Então, eu vou usar como reagente de partida, né, o chamado substrato, aldeídos, por enquanto, tá? E cetonas. Tá? Para eu fazer a redução de aldeídos e cetonas, eu preciso de uma coisa chamada o quê? Agente redutor. Tá? Os agentes redutores mais comuns que nós usamos, a gente lembra lá que vocês viram naquela parte de química geral, agente redutor é o indivíduo que provoca a redução, é o provocador da redução, né? Ou seja, é aquele em que faz com que o NOx da molécula diminua de extensão, ok? Então, esse método é interessante porque eu posso produzir algum... deixa eu colocar para vocês primeiro, né? Quem são os redutores aqui? Então, os principais redutores que nós usamos, né? Redutor pode aparecer assim para você, ó, um colchetezinho, um hidrogênio no meio, tá? Quer dizer o quê? Agente redutor, tá? Esses agentes redutores geralmente são o quê? O boridreto de sódio, que é o NH4BA, é o NaBH4, tá? Boridrato de sódio. O boridrato de sódio é o mais usado porque ele é mais barato e ele é mais fácil de usar. Você pode usar em temperatura ambiente, em ambientes que esteja com umidade elevada, não tem problema, tá? Agora, eu posso usar também o aluminideto de lítio, né? Esse aqui, ó. Nós vamos usá-lo também, tá? Só que ele não pode trabalhar perto de água de jeito nenhum, tá? Ele em água explode, que é uma beleza, né? Geralmente a gente vai trabalhar com ele, geralmente não, a gente vai trabalhar o boridrato, não, o aluminideto de lítio em solução de éter, né? Para tirar a água do meio mesmo, tá? Para que a reação ocorra, tá? Então, o principal agente redutor que nós vamos trabalhar é esse indivíduo, tá? Quando ele estiver trabalhando, né? Quando eu estiver usando esse redutor, tá? Ele gera para a gente um nucleófilo. Tá? Então, esse aqui é chamado de uma adição nucleofílica. Vai entrar um nucleófilo. Tá? Então, aqui nós vamos ter uma reação de adição. Tá? Essa adição, ela vai ocorrer prioritariamente ou primariamente, né, devido à polaridade da molécula do aldeído. Tá? Então, se você pensar, ou do aldeído ou da cetona, vamos falar o contrário, melhor do que isso. Vamos pensar assim, ó, essa reação vai ocorrer principalmente por causa da polaridade, tá? Da polaridade da molécula da carbonila, tá? Então, você vai ter uma adição nucleofílica, né? Adição nucleofílica, ok? Por que disso dessa adição nucleofílica? Ó, vou desenhar de forma genérica aqui, ó, uma carbonila, assim. Pode ser aldeído, pode ser cetona, pode ser ácido carboxílico, tá? Só de forma genérica. O oxigênio é mais eletronegativo, não é? Então, você tem um polo negativo sobre o oxigênio, e nesse carbono aqui você tem um polo positivo, tá? Então, você tem uma ligação polar aqui, tá? E essa polaridade da molécula faz com que eu tenha a possibilidade de um ataque nessa região desse carbono, tá bom? Vai entrar um nucleófilo. Bom, e é interessante aqui que o nucleófilo que vai entrar desses reagentes aqui, ele vai entrar na forma de H-, tá? Vai ser um hidrogênio, assim, um hidreto, na verdade, né? Vamos chamar de hidrogênio, né? Vamos dar o nome certo. Esse indivíduo aqui é um hidreto, tá? Porque é um íon de hidrogênio, ok? É ele que vai ser o ligante, ele que vai ligar nesse carbono eletrofílico aqui, tá já? Então vamos lá, de novo. O que eu estou tentando mostrar para vocês? Como é que eu posso produzir um álcool no laboratório, tá? Que não seja via fermentação, ok? Uma das reações é trabalhar a redução dos compostos carbonílicos. Hoje eu vou mostrar da aldeído de cetona, que é o início, tá bom? Beleza, mas para eu provocar essa redução, eu preciso de um agente redutor. Esses agentes redutores eu posso representar ou o hidrogênio entre colchetes, tá? Ou eu escrevo, que é o boridrato de sódio, tá? Que é o primeiro aqui, e o aluminideto de lítio, ok? Joia? Eles agem especificamente sobre a dupla ligação da carbonila, tá? Ótimo. Vai ser uma reação de adição nucleofílica.
Tá? O que vai acontecer? Vai haver a reibridização desse carbono. Ó, esse carbono aqui, que é sp2, ele vai voltar a ser carbono sp3. Ok? Vou tirar isso aqui e vou colocar outras ideias para vocês, tá? Então, pegando aqui um... O que eu vou ter? É simples, ó. Por adição, se eu tiver um aldeído como reagente, tá? Beleza? Eu vou fazer uma redução, vou colocar aqui, ó, uma redução aqui. Vou colocar assim, ó, tá? Para ser breve. Se eu tiver um aldeído, o meu produto vai ser um álcool primário. Vai ser álcool primário. Ok? Se eu tiver uma cetona aqui, não importa o tamanho da cadeia, o que importa é que seja uma cetona, tá? Eu vou ter a produção de outro álcool, só que não mais primário. Agora eu passo a ter um álcool secundário. Ok? Então, aldeído e cetona, que é o que nós vamos, o nosso objeto de agora, eles só podem produzir para mim álcool primário, álcool secundário. Tá bom? É uma reação legal? É porque ela tem um bom rendimento. Mas ela é restrita a produzir esses dois tipos de álcoois, tá? Somente a produção de álcool primário e do álcool secundário, tá? O rendimento dessas reações é bem alto, tá? Ela vai lá para 80%, 80%, 90%, chega próximo a 90%, tá? De rendimento. Tranquilo? Bom demais. Como é que funciona essas transformações? De uma forma assim, bem simplista, né? O mecanismo dessas reações seria mais ou menos isso aqui, ó. Você tem, tá? Não importa se é aldeído ou acetona, tá? Você vai ter o hidreto. De onde é que vem esse hidreto? Esse hidreto veio do borhidreto, tá? Do NaBH4, tá? É esse hidrogênio aqui, ó. Tá bom? Como que vai haver o rompimento da ligação, né? Ele sai na forma de hidreto. Esse hidreto, ele é um nucleófilo muito forte. O que vai acontecer? Ele vai atacar esse carbono aqui, ó, onde está a densidade de carga positiva, tá? Ele ataca como nucleófilo. Como ele ataca como nucleófilo, né, o que vai acontecer? Ele vai quebrar a dupla ligação, tá? Vou colocar assim, vou colocar esse hidrogênio de roxo. Ele está chegando. Ele entrou aqui, tá? Aí o que acontece? Aqui não tem um parzinho de elétrons aqui, que faz a dupla? Esse parzinho de elétrons vem aqui para cima. Então vai ficar momentaneamente uma carga negativa em cima desse oxigênio, tá? Vai ficar uma carga negativa sobre ele. Então quem entrou aqui é esse hidrogênio. Esse hidrogênio. Como ele é um nucleófilo, né? Então por isso que é chamado de adição nucleofílica. Como que isso aqui vai dar origem a um álcool agora? O que você tem no meio? Outras moléculas de borhidreto, e você também pode estar trabalhando com água. O H3O+, por exemplo, é meio ácido, tá? O H3O+, tá? Que é do meio reacional. Aí, o que você tem? Esse indivíduo arranca um hidrogênio desse e dá origem, deixa eu colocar na cor certa aqui, né? E vai dar origem a um álcool. Tá? Isso aqui é uma representação geral, tá? Se é álcool primário, álcool secundário, aqui pra gente não vai fazer, não é a discussão agora, tá? Tranquilo? Sem problema. Essa é a mecanística. Ou seja, eu tenho um nucleófilo atacando a carbonina, tá? Vou colocar agora os exemplos específicos da reação, tá? Como que eu poderia mostrar a transformação de forma geral, né? Dentro do nosso sistema fisiológico, isso acontece muito, vocês vão ver lá na bioquímica, tá? A redução do NADH, não, redução não, a oxidação, né? Que é o NADH, ele vai liberar hidrogênio e ele vai reduzir algumas enzimas do nosso corpo, tá? Para que disso? O sistema fisiológico nosso está trabalhando, né? Então é a intenção dele, né? Bom, né, vocês vão ver isso em bioquímica depois. Como que eu vou ter então? Bom, olha só, deixa eu pegar um exemplo aqui
para facilitar a via, tá? Suponha que, ó, eu tenha colocado, aqui, ó, um aldeído, certo? Um aldeído. Aí, esse aldeído, eu quero que ele reaja, tá? Com boro-hidreto de sódio, ok? Esse boro-hidreto de sódio, ele vai me dar como produto, ó, quantos carbonos você tem? Ó? Um carbono, dois carbonos, três carbonos, quatro carbonos. Como ele é um aldeído, um, dois, quatro. Ó. Um, dois, três, quatro. Você vai colocar um álcool primário. Tá? Vai transformar a carbonila em uma hidroxila. Tá? Então, se está saindo aqui do butanal, que é um aldeído, e você vai estar a origem aqui, ó, ao butanol, para identificar a hidroxila, porque você pode produzir álcool secundário em outras cadeias, né? Então a gente sempre tem que poder avisar isso. Agora, se eu tivesse uma cetona, não importa qual cadeia, eu vou colocar essa cadeia com cetona, que é a ciclohexanona, ciclohexanona, tá? Mesmo esquema, tá? Aqui, ó, NaBH4, ok? O que eu vou ter? Um dos hidrogênios do H4 aqui, ele vai atacar essa dupla ligação do anel, tá? Então, suponha que, ó, saiu aqui, ó, hidrogênio, uma carga, o hidreto. Esse hidreto, ele vai atacar esse carbono da dupla ligação, tá? Então, nós teríamos como produto final um álcool. Que álcool que eu teria aqui? Eu teria um álcool secundário aqui, ó. Pronto. É uma reação de redução? É uma reação de redução. Por que é uma reação de redução? Porque a variação de NOx, a mudança da hibridização do carbono. Quer ver? Vamos ver aquela ideia do NOx? Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês a ideia do NOx, ó, para que vocês não se percam. Vocês já sabem disso. Aqui, ó. O NOx do hidrogênio é mais um, né? Beleza. O NOx do oxigênio é menos dois. Do carbono aqui tem que somar e dar zero. Então, mais um com menos dois, então esse carbono aqui tem que ser quanto? Mais um. Então, mais um com mais um, mais dois com menos dois, somou a carga aqui ao redor, até deu zero. Certo? Beleza. E esse, para onde ele foi? Ele foi lá para o outro lado, não foi? Então, vamos lá. Aqui é mais um, aqui é menos dois. Certo? Sem problemas? Menos um mais um com menos 2 tem que ser o que aqui? Mais um. Opa, esqueci de desenhar uma coisa aqui. Peraí. Viajei aqui. Deixa eu puxar uma coisinha aqui. Ó, uma ligação, duas, certo? Você tem quantos hidrogênios aqui? Tem dois, ó. Uma, duas, três, quatro ligações. Eu esqueci de desenhar os hidrogênios para mostrar para vocês. Estou tirando o NOx. Vamos lá, vamos de novo. Fazer por partes aqui para vocês acompanhar, tá? Tirando essas cargas aqui. Pronto. Essa oxidação, aqui ó, uma ligação, duas, três, quatro, certo? Aí esse hidrogênio já existia, entrou mais um, né? Qual que é a carga aqui, ó? Mais um, mais um, mais um. Dá mais três, aqui é menos dois, não é? Se aqui é menos dois, para somar aqui dá zero, então esse carbono tem que ser o quê? Menos um. Tá vendo, ó? O carbono, lá no início, ele era mais um. Ele chegou agora a um carbono o quê? Menos um, tá vendo que diminuiu o tamanho? Por isso a redução, tá? Uma reação de redução. No outro caso aqui é a mesma ideia, ó. Deixa eu colocar o hidrogênio ali que vai ficar fácil, tá? O que você tem aqui, ó? Dupla O, ó. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três. Então, tem um hidrogênio aqui, ó. Tá? Vamos tirar os NOx ali. Fazer por partes, ó. Menos dois, né? Então, para dar zero, então aqui vai ser quanto? Mais dois. Bom, vamos lá do outro lado, ó. Mais um, menos dois. Já deu zero, né? Mais um, mais dois. Com menos dois, zero. Então, a carga desse carbono aqui é zero. Tá vendo, ó? O carbono inicial nosso,
ele tinha uma carga o quê? Mais 2. Aí ele deu origem a uma carga o quê? 0. Não diminuiu o tamanho da carga? Então, uma reação de redução. Então, uma das formas muito brilhantes que eu tenho de síntese de álcool é pegar aldeído ou cetona e fazer redução dela. Agora, qual o problema? O problema é que a redução de aldeído de cetona, ácido carboxílico também, tá? Éster, eles vão me produzir o quê? Álcool primário, álcool secundário. E se eu quiser um álcool terciário, um álcool de cadeia maior? Ah, não, aí nós vamos ter que trabalhar com outros tipos de transformações que nós vamos discutir mais para frente, tá? Ah, desculpa. Tranquilo? Perguntas? Algo? Falem comigo, ou calem-se para sempre, né? Como diria a conversa, né? Meninos, então, essa é a primeira parte do que eu queria discutir com vocês, ou, como preferirem, né, mostrar para vocês a parte de álcoois, ok? Então, quando você tem álcool, quando você está falando de álcool, tá? Eu vou sempre pensar naquela ideia do meu grupo OH, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Sempre quando eu estiver falando do álcool, eu tenho que pensar nesse grupamento aqui, ó. Ok? Eu sempre tenho que pensar ao redor disso aqui, tá? Se eu estiver pensando só no hidrogênio, eu estou pensando na acidez dele, tá? Se eu estou pensando nos pares de elétrons, na polaridade da ligação, eu estou pensando nas propriedades que essa molécula tem. Joia? Tranquilo? Perguntas? Nenhuma? Bom, meninos, algumas coisinhas aqui. Primeiro,